A paz pessoal, meu nome é Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja em Oração. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Josias, que foi um rei muito influente em sua época, e vamos aprender também 5 lições olhando para a vida e para o reinado desse rapaz. Então, na Bíblia, nós começamos a ler sobre a história de Josias a partir do livro de 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e ele reinava em Jerusalém. O significado do nome Josias é muito forte, porque conforme nós fomos entendendo aquilo que ele fez, qual foi a sua importância no reinado, na época que ele viveu e como ele transformou a sua realidade, nós vamos entendendo que o significado do nome dele faz muito sentido com as coisas que ele fez. Então Josias significa Jeová cura, e mais para frente nós vamos ver como Jeová curou uma nação através da vida de Josias. Então antes da gente começar a falar sobre as coisas que ele fez e as coisas que nós podemos aprender com ele, nós precisamos entender um pouquinho sobre o contexto daquela época. Na Bíblia nós vemos que Josias não tinha exemplos dentro da sua família, porque seu pai e seu avô já eram reis que levaram o povo à extrema idolatria, que levaram o povo a não ter mais aquela comunhão com Deus. O templo que era para ser adoração ao único Deus já estava extremamente bagunçado e em desordem, porque aquele povo já não tinha mais aquele relacionamento puro com Deus. Então, nesse contexto, Josias ele começa a reinar, um contexto de povo idólatra, de povo que perdeu a sua intimidade e a sua comunhão com Deus. Josias ele não tinha bons exemplos na sua família, mas diante de toda essa situação, de todo esse contexto, de toda a realidade que ele estava inserido em seu reinado, ele decidiu ser diferente. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Josias ele viveu esse versículo, ele não se conformou com o mundo, com a sociedade, com a situação que aquele povo estava vivendo. E ele decidiu transformar a mente dele para que ele pudesse comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, juntamente com todos aqueles que estavam em sua volta. A primeira lição que nós podemos aprender com a vida de Josias é: não deixe que os erros do passado determinem o seu futuro. Josias ele viveu numa geração muito distante do Senhor. Josias ele tinha tudo para dar errado. Josias tinha tudo para ser como seu pai e como seu avô, que levou o povo à idolatria. Josias poderia ter continuado nesse caminho, mas ele decidiu ser diferente e ele não deixou com que o passado dele influenciasse o futuro. Então as escolhas que ele teve influenciaram nas consequências, naquilo que ele colheu em seu reinado. Assim é em nossas vidas também. Não devemos deixar com que os erros do passado, com que os erros que aconteceram nas nossas famílias influenciem em nossas vidas, no nosso futuro. Se algo deu errado lá atrás, se o seu pai, se sua mãe ou qualquer pessoa da sua família tem algum vício, ou se o casamento de alguém na sua família não deu certo, não significa que vai dar errado para você. Se algo deu errado lá atrás, não significa que na sua vida vai ser da mesma forma, porque você tem como escolher ser diferente, você tem como escolher transformar a sua mente e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos entender que nós somos influenciados de muitas maneiras, e essas influências elas podem ser boas ou ruins, e nós escolhemos quais serão as influências. Porque depois que nós somos influenciados, nós influenciamos outras pessoas também. Então, assim como Josias, nós temos 2 opções. Ou nós olhamos para trás, para os erros do passado e escolhemos ser diferentes, fazer dar certo, ou nós nos conformamos
e acreditamos que aquilo realmente é para acontecer na nossa vida e que vai dar errado também. Nós temos duas opções e isso é de cada um de nós, é uma decisão que cada um de nós particularmente devemos tomar. Porque aquilo que a gente escolher é aquilo que a gente vai colher, é a consequência que a gente vai ter. Então, nisso, Josias, ele começa a ver a bagunça que estava naquele povo, naquela geração. Josias vê que o culto ao Senhor já não era da forma que deveria ser e ele decide reformar o templo. Ele vê que o templo estava em ruínas por conta dos governantes que estavam antes dele. E nesse sentido ele começa a reformar aquele templo, a tirar tudo aquilo que roubava a glória de Deus, todos os ídolos, tudo aquilo que tirava a comunhão do povo com Deus. Nesse momento Josias começa a reformar o templo e nisso nós conseguimos também aprender a segunda lição com a vida dele, que é se afaste daquilo que te afasta de Deus. Nesse momento nós devemos parar e pensar o que será que tira a glória de Deus das nossas vidas, o que será que nos afasta da presença de Deus. Na Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Então o que será que tem nos dominado? Porque é disso que nós somos escravos. Da mesma forma que Josias ele decidiu reformar aquele templo, tirar tudo aquilo que tinha afastado o povo de Deus, tudo aquilo que roubava a glória de Deus, assim é em nossas vidas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E um exemplo disso é quando nós recebemos uma visita em nossa casa. Nós queremos deixar tudo limpo, nós queremos deixar tudo organizado para que aquela visita chegue e ela se sinta bem aconchegada, ela se sinta bem recebida e possa estar em um ambiente agradável. E da mesma forma é o nosso templo, o nosso corpo, para que o Espírito Santo possa habitar, para que ele possa fazer morada em nós, nós precisamos constantemente ver aquilo que nós precisamos reparar dentro de nós. Nesse momento, quando Josias ele decide reparar o templo, na Bíblia diz que o sumo sacerdote, que é visto de Josias, ajudando a reparar o templo, ele encontra o livro da lei de Moisés. E quando ele encontra esse livro, ele dá para um dos secretários de Josias, e aquele secretário ele lê alguns trechos daquele livro e logo em seguida leva o livro ao rei. Nesse momento Josias ele pede para que seu secretário ele leia aquele livro e enquanto ele está lendo aquele livro para o rei, ele fica indignado, o rei fica muito indignado escutando tudo aquilo que está escrito. E ele rasga as suas vestes em sinal de angústia, porque ele para e diz: a ira de Deus deve ser muito grande, porque nada que está escrito nesse livro foi cumprido, nenhum mandamento de Deus foi cumprido, o povo está totalmente distante dos caminhos do Senhor. Então quando Josias ele entende que o povo estava sofrendo por estar longe dos caminhos de Deus, ele convoca todo o povo e ele lê aquele livro para todo o povo e eles renovam a aliança com Deus. Isso entra a terceira lição que nós podemos aprender com a vida de Josias, que é tenha um encontro com a palavra de Deus. Quando ele teve um encontro com a palavra, isso gerou arrependimento nele e trouxe uma mudança de caráter. Essa mudança influenciou em toda a sua vida, em todo o seu reinado, e ele pôde mudar a vida de muitas outras pessoas, porque quando ele foi transformado, ele pôde transformar. E assim é em nossas vidas, nós devemos ter encontros com a palavra de Deus, porque não tem como nós termos encontros com a palavra e não sermos transformados. Quando nós nos encontramos com a palavra, aquilo nos confronta, nós nos arrependemos e aquilo gera uma mudança em nós. E quando isso gera mudança em nós, nós também conseguimos mudar tudo que está em nosso redor. Em 2 Reis, no capítulo 23 e 25, diz assim, que nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. E nesse último versículo que nós lemos, é a visão que nós temos de Josias.
foi o legado, foi aquilo que ele nos deixou, é pelo aquilo que ele é lembrado. Josias, ele é lembrado como um rei que ousou transformar sua realidade, ele é lembrado como um rei que seguiu a Deus e que levou o povo a Deus. Então nós devemos parar e pensar, se hoje fosse o nosso último dia de vida, como nós seríamos lembrados? Qual seria o nosso versículo? Será que nós seríamos como Josias, que seguiu os mandamentos de Deus, que ousou transformar sua realidade, ou seríamos lembrados como alguém que simplesmente seguiu a multidão? Então, a quarta lição que nós aprendemos com a vida de Josias é: deixe um legado. Seja luz, seja uma referência para a sua nação, para a sua casa, para os seus amigos. Por onde você for, seja luz e transmita a palavra de Deus. Transmita aquilo que Deus é. Tenha encontro sim com a palavra de Deus, mas acima de tudo, seja a palavra. Que as pessoas possam olhar para você e enxergar Jesus. Busque boas referências, mas acima de tudo, seja uma boa referência para os outros. Josias foi um rei tão temente ao Senhor, tão influente, que na palavra diz que enquanto ele reinou, o povo seguiu a Deus, mas que conforme foram vindo outros reinados, outras pessoas governando aquele povo, pessoas que não eram tementes a Deus, o povo infelizmente se voltou à idolatria e voltou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Para finalizar, na palavra diz que depois que Josias reformou o templo, depois que Josias fez tudo o que tinha que fazer para que o povo se voltasse novamente a Deus, ele começa a encorajar o povo ao serviço no templo, ao serviço ao Senhor. E nisso entra a nossa quinta e última lição, que é: seja uma pessoa encorajadora. Josias, ele encorajou ao povo. Josias, ele dava palavras de bom ânimo para aqueles que estavam ao lado dele. E nós precisamos pensar, diante de um mundo que nós vivemos, que pessoas a todo tempo têm palavras negativas, palavras tóxicas, palavras que realmente nos ferem. Mas será que nós precisamos ser mais uma dessas pessoas, ou será que nós podemos ser diferentes? Se o mundo já está cheio de pessoas assim, por que ser mais um? Por que não fazer a diferença? Por que não incentivar os nossos irmãos a correrem atrás de seus sonhos? Porque aquilo que muitas vezes não é importante para nós pode ser importante para o nosso irmão, sua mãe, se seu pai, se o seu tio ou qualquer outra pessoa quer fazer algo que você acha que é inútil diante dos seus olhos, mas para ele é importante, por que não incentivar? Por que não apoiar? Por que não dar uma palavra de bom ânimo? Então, que nós possamos olhar para a vida de Josias e aprender essas 5 coisas, que nós possamos ser pessoas que realmente levem a palavra de Deus e que transformam a realidade, que transformam a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Pessoas que realmente sejam sal e luz do mundo, como Jesus disse. Eu espero que essa palavra ela possa gerar frutos em nós e que isso não venha ficar só aqui, que nós sejamos influenciados por isso, pela vida de Josias, mas que acima de tudo nós influenciemos outras pessoas a ser como Josias, pessoas que realmente lutam para uma geração que tenha intimidade e comunhão com Deus. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com um amigo, com qualquer outra pessoa que está precisando ouvir e aprender essas 5 coisas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.